Olá, tudo bem? Vamos agora finalizar o conteúdo da disciplina Cinesiologia, abordando a cinesiologia do tronco. Vamos abordar os ossos que compõem o tronco, a função de cada um, vamos falar sobre as curvas da coluna vertebral, as características anátomo-funcionais das vértebras, as cargas aplicadas à coluna e os discos vertebrais, os ligamentos da coluna vertebral que limitam alguns movimentos, né? E bem como os movimentos que são realizados pela coluna vertebral, bem como os músculos que movem a coluna vertebral, e vamos também falar sobre alguns desvios e lesões que ocorrem na coluna vertebral. Então, a caixa torácica ela faz parte do tronco, né? E é uma grade de proteção, principalmente para órgãos nobres, né? Como o coração, como os pulmões e também o fígado, né? Então, ela age aqui como tem uma função de proteção para esses órgãos, né? Ela não é feita apenas de osso, né? Tem uma parte dela que é feita de cartilagem, tá? Nós temos 12 pares de costelas, né? 12 pares, totalizando 24 costelas, né? Nós temos aqui o externo, que é esse osso que fica no centro do peito, tá? Esse osso do externo, ele é dividido em três partes, né? A gente tem o manúbrio, que é essa parte aqui mais superior, tá? É no manúbrio que a clavícula vai se articular, né? Aqui é a única articulação entre o tronco e o membro superior, né? A articulação, quando eu falo, uma articulação entre ossos, né? Temos aqui o corpo do externo e temos o processo tifoide, que pode ser palpado exatamente no finalzinho da divisão entre o tórax e o abdômen, né? Então esse processo tifoide aqui, ele existe nesse ponto e é possível ser palpado nesse local. Como nós vemos aqui nessa figura, a gente observa aqui que essa parte daqui da costela, ela é feita, né? Ela é composta por cartilagem, né? Essa cartilagem permite alguns movimentos, né, e algumas acomodações das costelas para articular com o externo, né? Ainda bem que isso acontece, porque senão se a gente dormisse de bruços, por exemplo, a gente poderia fraturar nossas costelas, né? Então isso existe exatamente para que haja essa probabilidade de mobilidade e também na mobilidade da caixa torácica quando a gente faz movimentos de inspiração e expiração, tá? Então nós temos aqui a primeira costela, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, né? Oitava, a partir da nona aqui, ó, a partir das, desculpem, a partir de outros pontos, ó, nós temos ligações indiretas, né, entre as costelas, lá no final já das últimas costelas, e no final nós temos as costelas que a gente chama de costelas flutuantes, tá? Como não poderia deixar de ser, aqui as costelas também têm uma função de estar, além de proteger, ser inserção de vários músculos, né? Então, alguns músculos como o peitoral maior, alguns músculos como o reto do abdômen, né? Alguns músculos como o serrátil anterior, que nós já vimos, né? São músculos que utilizam as costelas como inserção ou como origem. Sem falar também de alguns músculos que são músculos voltados para a respiração, que são os intercostais, né? A gente não vai tratar deles aqui, tá? Vamos deixar isso aí para a parte da anatomia e a parte da fisiologia respiratória. A gente não vai tratar deles aqui na cinesiologia. Nós vamos nos preocupar mais com os movimentos da coluna em si, tá? Então, uma coisa importante aqui é que na altura do tórax, né, nós temos as costelas e elas se
articulam com as vértebras, né? Posteriormente elas se articulam com a vértebra. Eu tenho aqui, por exemplo, uma vértebra cerrada em uma parte dela, né? E observamos a articulação da costela com as vértebras torácicas, né? Então a gente tem aqui a vértebra nesse espaço, o corpo vertebral, a gente tem um forame vertebral onde passa a medula, tá? A gente tem alguns ligamentos, que a gente também vai falar deles mais tarde, ligamento amarelo, tem um processo espinhoso aqui da costela, desculpe, da vértebra, que fica na parte posterior, a gente consegue palpar lá, tocando bem no meio das costas, né? E temos essa articulação aqui da costela, que se articula em dois locais aqui da vértebra, tá? Então é interessante a gente ver como é que se dá essa articulação, tanto anteriormente com cartilagem, como posteriormente junto da vértebra torácica, ok? A coluna vertebral, ou rax, né, ela é constituída pela sobreposição de várias vértebras, né? Então, essas vértebras elas são posicionadas uma acima da outra e têm uma função importantíssima na transmissão das cargas que são aplicadas dos membros superiores para os pés, né? E as cargas aplicadas ao tronco também para os pés. Então, ela é dividida em 3 regiões, né? Então a gente tem a parte cervical, temos a parte torácica e a parte lombar, né? Temos ainda 2 áreas que a gente chama de regiões sacral e o cóccix, que é um osso que fica ao final do sacro, né? Então, na realidade, são 4 regiões aqui: cervical, torácica, lombar e sacral. Ok? Temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 sacrais e 4 coccígeas, né? Então, nós temos aqui uma representação, e essa representação é interessante porque durante a passagem pelo canal vertebral está passando a medula raquiana, né? A medula espinhal, né? Ou que a gente chama de raque, né? Então ela está passando por dentro do canal vertebral, e aqui, por exemplo, a gente consegue ver alguns pares de nervos que vão saindo mais ou menos na altura desses pontos aqui, né, de cada uma das vértebras, e mostrando qual é o nervo, né, os nervos que saem daí e quais são os locais em que eles geram comando não só muscular, mas também de sensibilidade, né? Isso quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente, uma fratura, e que teve, por exemplo, a seção dos nervos espinhais, né, da medula, na altura da T1, né, da torácica 1, significa que ele vai ter comprometido da mão até as questões voltadas a membro inferior e função sexual. Ou seja, se eu tenho uma secção em algum local aqui, eu perco a função muscular e muitas vezes também a de sensibilidade do que vem abaixo, tá? Então é importante a gente entender que normalmente, dependendo da lesão, eu posso ter um acometimento maior ou menor de limitações, né? Então pessoas que tiveram um problema mais baixo, né, como a gente costuma dizer, na L5, L4, L5, provavelmente essa pessoa vai ter apenas alguns problemas de sensibilidade e ativação no membro inferior, né? Porém, os músculos abdominais e outros músculos do membro superior, eles continuam ativos, né? Então aqui é só uma representação para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? Dependendo se houve uma secção total ou se houve apenas uma lesão parcial, algumas dessas funções podem ser apresentadas, né? Bom, a função básica
da coluna vertebral, ela é de sustentação, né? E o que acontece? Ela tem essa figura aqui, que eu vou explicar ela depois, mas antes eu vou começar a observar algumas coisas. Primeiro, as vértebras cervicais, né, elas apresentam um forame que a gente chama de forame transverso, né? Esse forame transverso vai passar uma artéria que é a carótida interna. Essa artéria, ela vai lá para a base do crânio, e quando ela entra dentro do crânio, ela passa a ser nomeada de artéria basilar. Então, essa artéria aqui, ela vem de um dos ramos da aorta, né? Então, é um dos ramos da aorta, você tem lá a braquiocefálica, da braquiocefálica você tem a carótida. A carótida se divide em carótida interna e externa. A externa passa por fora da coluna, e a interna vai passar exatamente por esse forame vertebral. Então, isso é uma característica específica da vértebra cervical, apresentar esse forame transverso. A gente vai comentar mais à frente sobre isso, tá? À medida em que a gente vai baixando, né, no sentido céfalo-caudal, nós vamos observando uma coisa muito interessante, que o tamanho do corpo da vértebra, ela vai aumentando em proporção ao próprio tamanho, tá? E o canal vertebral, esse canal aqui, ele vai diminuindo, né? Eu faço uma analogia mais ou menos assim: se você tem um computador com um servidor com um cabo de rede, e você tem que mandar esse cabo de rede para 10 salas que estão uma ao lado da outra, e o servidor está na primeira sala, o cano que a gente tem que mandar os cabos de rede, ele vai ter um diâmetro muito maior, porque eu tenho muito mais informações passando, né? Então os canos lá para a última e penúltima sala, que vão passar apenas 2 ou um cabo apenas, o tamanho do cano de passagem para isso deveria ser um pouco menor, porque a quantidade de informação é menor. E também, da mesma forma que, como eu estou sobrepondo uma quantidade muito grande de vértebras e carga, eu tento minimizar essa carga aumentando o meu tamanho e a minha área, né? Uma vez que, quando eu aumento a área, eu diminuo a pressão, ok? Nisso, o que acontece? A gente observa aqui no artigo aqui do Garbosa, né? Ele mostra exatamente o seguinte, que da C7 até a sacral, eles passam esse fio aqui que a gente chama de fio de prumo, né? Que é aquele, a gente usa muito em construção para saber onde é a posição vertical perfeita, né? Então, quando eles passam um fio de prumo aqui pela C7, você observa que eu tenho um recuo na região torácica e uma compensação na região lombar. Então eu tenho uma cifose torácica e uma lordose lombar. Esses valores desses ângulos aqui têm um valor ótimo, tá? A gente não vai entrar em detalhes em valores sobre isso. E quando esses valores são acentuados, a gente tem algumas mudanças na posição da coluna que a gente chama de hipercifose e hiperlordose. Nós vamos abordar isso aí no final dessa aula sobre esses problemas na coluna. O que eu preciso comentar com vocês é o seguinte, é que essa curva cifótica, né, essa curva cifótica que se apresenta aqui no tórax, ela tem uma utilidade muito grande. Por quê? Porque nessa parte anterior aqui do tórax, eu tenho as costelas. E essas costelas vão gerar um torque e fazendo com que o centro de gravidade no tronco venha para frente. Então, como ele vem nessa direção aqui, tá? Eu preciso recuar ele para manter pelo menos o centro de gravidade mais próximo possível às vértebras, né? A gente vai comentar isso quando a gente falar sobre as cargas aplicadas aos discos vertebrais. E aí, se eu tivesse a coluna vertebral completamente reta, né? Ou seja, seguindo esse fio de prumo que está aqui, né? Esse fio de prumo em azul, que vai da C7 até embaixo, o que é que aconteceria? Eu teria um problema muito sério, porque
com o tórax e a não curvatura cifótica do tórax, eu teria que fazer uma curva muito maior nessa área aqui, que é a área da lordose, para poder compensar esse desequilíbrio para frente, né? Então, quando vocês olham aqui esse fio de prumo que passa daqui de cima para baixo, basicamente ele tenta manter a quantidade de carga de cima para baixo de forma mais central possível para toda a coluna, né? Então, quando eu aplico forças fora de um eixo, eu tendo a fazer uma rotação, né? Então, eu tendo a fazer um movimento de cisalhamento, né? Então, a gente tende a fazer um movimento de cisalhamento, a gente vai entender isso direitinho mais na frente, mas eu queria mostrar para vocês essa questão aqui, voltando sobre as curvas da coluna. Então, essas curvas, elas são curvas fisiológicas, são curvas que estão aí exatamente para manter a integridade e a transmissão da carga aplicada durante toda a coluna por conta da sobreposição dessas vértebras, tá? A gente observa uma coisa importante aqui, que eu vou chamar a atenção para vocês mais na frente, o processo espinhoso, né? Que é esse processo espinhoso que a gente tem aqui nas vértebras. A gente tem configurações diferentes, a gente tem aqui um pouco angulado, aqui completamente angulado para baixo e aqui mais horizontal, né? Essa posição desses processos espinhosos, eles vão repercutir bastante na capacidade de movimentação de cada uma dessas vértebras em relação à coluna como um todo. A gente vai comentar isso daqui a pouco, tá? Na vértebra a gente tem tipicamente um corpo e um arco, né? Tem um corpo e o arco, e esse arco faz parte do forame vertebral, né? E o processo espinhoso. Isso aqui, pessoal, é uma vértebra torácica, porque a gente tem a fóvea costal aqui, é um lugar onde a gente já viu lá, ó, vai se inserir aqui e aqui a costela, tá? Então, basicamente, é o corpo e esse arco aqui que a gente tem, tá? Essa área aqui do arco da costela, da vértebra, né? Onde, nesse caso aqui é o ponto onde a gente tem a articulação com as costelas, tá? A gente tem no arco, a gente tem os pendúculos, a gente tem as lâminas, os processos transversos e as facetas intervertebrais, tá? Então essas facetas aqui que a gente tem como articulação, porque cada vértebra ela tem que articular com a outra acima e também com a vértebra que está diretamente abaixo, né? Ela tem uma função de proteção, tá? E tem um tamanho variável, né? Tanto do corpo quanto do forame vertebral. Isso aqui a gente já comentou antes, a gente só vai observar. Essa aqui é uma vértebra lombar. Observem uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui eu tenho essa face articular. Basicamente elas estão nessa posição aqui, parecendo duas orelhinhas, né? Então, visto de cima a gente não percebe, mas se a gente vê posteriormente ele parece duas orelhinhas assim. Então, o que acontece? Quando a gente vai olhar a lombar, a gente vai ver que isso não é mais assim, isso é assim, né? Ô Túlio, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa face articular aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai permitir que uma vértebra faça isso e não vá tanto, né, no caso de extensão e flexão, tá? E essa vértebra aqui, que é a vértebra lombar, com essas facetas aqui, iniba a questão da rotação, né? Então, se eu tenho outra articulação que está se eu tenho uma articulação das facetas de uma outra vértebra lombar que está acima, tá? Esse processo, né? Esse processo articular vai impedir que a vértebra acima faça a rotação. E a gente vai entender isso quando a gente começar a falar sobre as sobrecargas aplicadas aos discos vertebrais. Então, essa faceta aqui, ela está aqui e impede a rotação por um grande motivo. Essa outra faceta aqui, ela tem
essa posição por um outro motivo, para impedir o que? A extensão excessiva do tronco. Por que, Túlio? Porque aqui eu tenho que manter a integridade das costelas, então eu não posso permitir que eu faça grandes flexões e grandes extensões na altura do segmento torácico, senão eu vou ter um bocado de problemas aí no que diz respeito à integridade e à posição das costelas e no volume da caixa torácica, ok? Então, a partir disso, Túlio, você esqueceu de falar das vértebras cervicais. As vértebras cervicais, elas têm uma outra característica que a gente já viu e eu vou comentar rapidamente mais à frente, tá? Porém, eu já adianto a vocês que as vértebras cervicais, esses pedúnculos, eles são mais permissíveis a movimento, né? Por isso, esse é um dos motivos porque as vértebras cervicais permitem mais movimentos do que a torácica e do que a lombar. Tá? Então, entre as vértebras nós temos o disco vertebral. Tá? Esse disco vertebral, ele, diferente lá do menisco que a gente comentou lá sobre o membro inferior, esse material aqui que é composto o disco vertebral, ele é dividido em duas partes, né? Então a gente tem um núcleo pulposo, que é um gel que a gente tem aqui no centro, tá? E ao redor nós temos o que? Nós temos um anel fibroso e esse anel fibroso faz a contenção desse gel. O que acontece? Quando eu aplico uma sobrecarga de cima para baixo entre os discos vertebrais, essa quantidade de gel ele se desloca lateralmente, tá? Ele se desloca lateralmente e é contido por esse disco, ou o disco anel fibroso, né? Ou ângulos fibrosos, né? Como está aqui. E aí o que acontece? Com a deformação aqui desse fluido, gerando força para as laterais, eu consigo absorver a quantidade, a magnitude de força aplicada de cima a baixo, né? Então nós temos aqui um equipamento, né? Um material que foi desenvolvido especificamente para minimizar a quantidade de impacto e a quantidade de sobrecarga e a quantidade de força aplicada de cima para baixo, né? E a gente observa que isso é muito mais elaborado do que o próprio menisco, que é apenas um pedaço de cartilagem, né? Então, a gente consegue entender agora que a função do disco intervertebral basicamente é o quê? É de gerar o alinhamento perfeito entre os ossos e também fazer essa divisão, né? Essa diminuição, desculpe, da sobrecarga aplicada entre as vértebras, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, esse núcleo pulposo é composto de 80 a 90% de colágeno, né? De água, e 15 a 20% de colágeno, né? Então dá um componente elástico muito grande a ele, né? Ele não é vascularizado, tá? Ele também não é inervado, a gente não sente dor nos discos vertebrais. A dor que a gente sente é quando por acaso ele extravasa e pega aqui em um dos ramos dos nervos, que é a hérnia. A gente vai comentar mais à frente sobre a hérnia de disco, tá? Então, ele recebe nutrição por difusão, ou seja, normalmente o que acontece? Quando a gente deita, quando a gente vai dormir, a gente recebe a nutrição desse disco por difusão, né? A quantidade de líquido que a gente ingere vai para lá, para esse núcleo pulposo, né? As pessoas falam normalmente o quê? Que normalmente quando a gente acorda de manhã a gente está um pouquinho mais alto, né? Exatamente por conta disso, né? Há um aumento no tamanho bem pequenininho, isso é questão de milímetros, né? No disco vertebrais, e isso pode traduzir em algum aumento aí significativo da nossa altura, né? Não vai ser um aumento de 10, 20 centímetros, mas alguns milímetros ou poucos centímetros a gente consegue garantir isso, tá? Então as pessoas que são um pouquinho mais baixas, então vão medir a sua altura quando acordem de manhã, tá certo?
olha só, ele absorve 75% da carga compressiva, ou seja, a carga que vem de cima para baixo nos discos, essa carga compressiva dos discos, né, é 75% absorvida pelo núcleo pulposo, né, e ele ocupa 50% a 60% do volume do disco. Tá? Então, é uma estrutura desenhada e desenvolvida para bípedes, que somos nós, né, para suportar a sobrecarga durante a marcha, corrida e uma série de outros movimentos que a gente possa realizar. Então a gente tem aqui uma representação também desse anel fibroso aqui que a gente vai falar. A gente já falou um pouco sobre ele. Então olha só, função do disco intervertebral: amortecedor hidráulico, porque trabalha com fluido, então é hidráulico, né? Facilitar o movimento, né? Porque imagina se eu tenho duas vértebras, uma com a outra, apenas com... Vamos fazer o seguinte, vamos substituir momentaneamente o disco vertebral pelo menisco, né? Então eu não teria amortecimento hidráulico, eu não facilitaria muito bem o movimento, porque ia ter só uma cunha lá de cartilagem, e isso ia também prejudicar a questão da união e alinhamento. Eu quero chamar a atenção só uma coisa, que esses movimentos entre os discos, né, entre disco e vértebra, esses movimentos eles são bastante discretos, tá? Eu não tenho movimentos com grandes amplitudes. A grande questão é que o somatório de todos esses movimentos dão a amplitude que a gente tem na coluna, tá? Então, as funções, né? Amortecimento, né, dessa sobrecarga. Quando eu salto e aterrizo, eu tenho uma sobrecarga muito grande, porque eu tenho todo o meu membro superior, minha cabeça e meu tronco indo para o chão, e isso precisa ser transmitido para baixo. E quando eu tenho essa batida no solo, essa força que eu gerei para baixo é gerada na mesma magnitude e sentido oposto, tá? E transmitida de volta para os discos vertebrais e para todos os tecidos que estão abaixo dele, ok? Então, a lei da ação e reação de Newton a gente consegue entender. Então, essa força de compressão aqui, né, ela existe a partir do momento em que a gente está de pé. Ela diminui apenas quando a gente está deitado, né? E também união e alinhamento, independente da sua flexibilidade. Os discos, né, vertebrais estão aí para garantir que haja sempre essa união e esse alinhamento entre as vértebras, tá? Coloquei isso aqui só como alguns exemplos. Então, quando a gente fala dos discos vertebrais e que estamos falando sobre compressão, a gente já começa a pensar naquelas cargas que a gente viu lá na nossa primeira prova, né? As cargas de compressão, tensão, cisalhamento, né? Torção e cargas combinadas. A gente vai especificar mais à frente um pouco, mas a gente já começa a entender que à medida que eu começo a aplicar algum movimento na coluna, o que acontece? Eu tenho a mudança de posição dessa coluna, e essa mudança de posição ela vai gerar uma compressão em um lado e vai gerar uma distensão do outro lado. Então o que acontece? Eu vou ter uma compressão de um lado e automaticamente no outro lado eu vou ter uma tensão, né? Então o disco vertebral trabalha muito bem fazendo a gerência, a gestão dessas cargas, né? E quando a gente vai falar de carga aplicada aos discos vertebrais, a gente está falando de carga que é uma força em Newton, né? Força em Newton, tá? Em uma determinada área, né? Então, se eu estou falando aqui de força sobre a área, eu estou falando de pressão, né? Estou falando de pressão. Em pessoas jovens aqui, olha, o disco é tão resistente que algum trauma primeiro danifica os discos, as vértebras, para depois danificar os discos vertebrais, né? Isso é uma verdade, né? E aí o que acontece? A gente precisa começar a se preocupar com o quê? Com a
Repetição de várias cargas que são aplicadas aos discos, e esses discos eles vão estar basicamente uma vida inteira trabalhando a partir do momento que a gente está de pé, né? Então a gente começa a perceber que esses discos estão aí para realizar a transmissão de toda essa carga que está sendo aplicada de cima para baixo, né? E uma coisa importantíssima que a gente começa a observar é o seguinte, é que para minimizar se a pressão é força sobre área, quando eu aumento a área, a minha pressão ela diminui, né? Se aqui for 10 e aqui for 2, a pressão vai ser 5. Se aqui for 10 e aqui for 5, a pressão vai ser 2. Né? Então, quanto maior a área, menor a pressão. E é por isso que a gente observa isso aqui, ó. Diferenças na área do corpo da vértebra, né? É uma tentativa que nós temos de diminuir a pressão aplicada, ou a compressão, né? Na realidade é compressão, e a força aplicada em determinada área é pressão. Então a gente observa aqui que o corpo das vértebras, né, apresenta diferença. Por exemplo, ó, a gente sabe que o disco vertebral varia com a idade, ou seja, a espessura ela vai variando com a idade também, né? Pessoas mais novas têm uma estrutura de disco um pouquinho mais larga, um pouquinho mais resistente. Vai variar com a fase do dia, porque, como eu comentei, por conta da difusão, ela vai variar também essa altura aí, essa espessura em relação à fase do dia, né? Então, de manhã cedo, como ela recebeu líquido por difusão, ela fica um pouquinho mais alta, né? E também de acordo com o segmento, para a gente ter ideia aqui, ó, se a gente aplicar aqui uma força na cervical para 3 milímetros, né, de diâmetro, para 5 milímetros de diâmetro e para 9 milímetros de diâmetro, nós vamos ver que a pressão aplicada, se fosse por igual, ela seria muito menor na área da vértebra lombar. Tá? Então a ideia exatamente é essa que eu estou chamando a atenção para vocês. Falando rapidamente aqui sobre a vértebra cervical, as vértebras cervicais, né? Então ela tem um corpo grande, ela tem um arco, tem um corpo pequeno, tem um arco maior, ela tem um forame transverso e tem um processo espinhoso bífido aqui, ó. Esse processo bífido, né, em formato de Y, né, ele é importante porque tem um ligamento chamado ligamento nucal, que a gente vai ver mais à frente, que ele se insere exatamente aqui, ó. E é importante para dar uma certa estabilidade, porque, ó, olha a face articular da cervical como é, ó. Ela é horizontal. Isso significa que a vértebra acima pode fazer movimentos de rotação muito mais livre em comparação com a vértebra lombar, né? Então, nós temos aqui duas vértebras que são que tem um formato específico, né? Que a gente tem o Atlas, tá? A primeira vértebra é o Atlas. Ela foi chamada de Atlas porque havia um semideus na Grécia Antiga que ganhava quase todas as provas na Olimpíada, né? Não na Olimpíada Era Moderna, nas Olimpíadas Antigas, né? E aí o Atlas, como grande campeão olímpico, ele disse que era mais forte, que seria mais forte do que todos os deuses, né? Então o Zeus, que era o deus supremo na mitologia grega, não gostou muito desse comentário dele, né? O Atlas colocou lá no Twitter, né, que era mais forte do que todos os deuses, e o Atlas, como castigo, em vez de cancelar a conta dele lá no Twitter, ele simplesmente deu um castigo ao Atlas, dizendo: você é muito forte, então você vai ser condenado a segurar o mundo inteiro, né? Então, aquele deus grego lá, daquela imagem do homem lá segurando o mundo, aquele ali na mitologia grega é o Atlas, né? Então é o osso que segura todo o crânio, né? Então essa historinha é legal para a gente comentar, né? Abaixo do Atlas nós temos o Axis, né? Que tem essa
esse dente aqui, né? Basicamente nem o Atlas nem o Axis possuem um corpo, né? Então, basicamente são duas vértebras para adaptação ao movimento de rotação do crânio, né? Em função do movimento da cervical, tá? Então, basicamente eles apresentam essa configuração. E a gente já observa aqui o forame vertebral também aqui, ó, né? Por onde passa a artéria carótida interna. Nós temos aqui a cervical 7, que é uma outra, é a última articulação cervical, tá? Ela tem um ponto mais proeminente. É possível, quando você posiciona, vai palpando aqui no pescoço, você consegue ver essa parte mais proeminente. Essa é a cervical 7, é a vértebra que vai articular com a primeira vértebra torácica, né? Então ela tem aqui um processo espinhoso um pouco mais proeminente, tá? E ela já também apresenta o forame transverso, tá? A vértebra torácica, esse corpo vai aumentando, né? Como a gente viu, o processo da face articular já comentei com você, e o processo espinhoso mais para baixo, né? Então ele está mais inclinado para baixo, ele está mais ou menos aqui, em vez de 90 graus, ele está mais ou menos entre 60 e 45 graus, tá? Então esse corpo vai aumentando. O que caracteriza a vértebra torácica é exatamente a fóvea, né? Que é o ponto de articulação com as costelas, tá? E a vértebra lombar, tá? Que tem um corpo maior do que todas as vértebras, né? O processo espinhoso ele é horizontalizado, então ele permite muita flexão e extensão, certo? No entanto, ele vai impedir muito pouca rotação, né? Então a gente tem aqui L1, L2, L3, L4, L5. Entre a torácica 1, desculpa, a torácica 12 e a lombar 1, a gente tem um pouquinho mais de movimento em relação às lombares e um pouquinho mais de movimento em relação às torácicas, tá? Que é exatamente a transição de torácica para a lombar. O sacro, né? O sacro é uma estrutura rígida, é uma fusão de quatro vértebras, que é uma fusão de vértebras que não são móveis, né? A fusão de quatro vértebras é do cóccix, a gente vai falar daqui a pouco dele. Então ele tem uma forma de pirâmide invertida, né? E essa pirâmide invertida ela é importante porque quando eu aplico, quando eu vou aplicar a carga de cima para baixo, né? Aqui eu tenho uma faceta aqui, ó, para articular com a última lombar, impedindo exatamente o que? Que a lombar número 5 faça a rotação em relação ao sacro, né? Então, se eu tenho uma aplicação de carga em que eu tenho dois lugares que eu estou aplicando a carga assim, né, de cima para baixo, eu vou ter muito cisalhamento. Quando eu aplico uma carga um pouco mais voltada para uma superfície mais triangular, eu posiciono assim. Então a área, ela de certa forma é facilitada e eu diminuo, eu passo a fazer menos cisalhamento, porque essa área de contato ela passa a ser angulada em vez dela ser dessa forma. Então, como essa área aqui inteira ela vai articular com os ossos do quadril, então é importante que eles não articulem assim, né? Porque aí o sacro iria cisalhar com os ossos do quadril, né? E a partir do momento que eu faço essa articulação mais angulada, o que acontece? Eu diminuo um pouco o cisalhamento, tá? Então existe também um porquê do sacro ter esse formato de pirâmide, tá? Tudo moldado para transmissão de sobrecarga quando a gente está em pé, quando a gente anda, quando a gente salta ou faz algum passo ou faz alguma coreografia. Então,
é importantíssima essa ligação. O cóccix é uma fusão de 4 vértebras, né, que vai estar lá articulado ao final do sacro. Alguns dizem que isso é o resquício de uma cauda, né, mas eu não sei bem informar até que ponto isso é verdade, né? Mas o cóccix ele é importante porque vários ligamentos vão estar ajudando nessa área do cóccix para o osso do ilíaco, e esses ligamentos servem como inserção, principalmente do músculo glúteo máximo, tá? Então ele tem uma função importante em relação a isso, tá? Bom, o canal vertebral, né, ele segue de forma diferente, né? Então à medida que vamos descendo, né, esse canal vertebral ele começa a ser grande e triangular, né, onde tem maior mobilidade, tá? E ele é pequeno e redondo na região que não possui muita mobilidade, que é o caso da torácica, né? Então, então a gente já sabe aqui o seguinte: das 3 áreas da coluna, a que tem menos mobilidade, das que são móveis, né, que o sacro não é móvel, a torácica é que tem menos mobilidade, né? Quem tem mais mobilidade é a cervical, né? E quem tem, em segundo lugar, vem a vértebra lombar, né? Então, aí a gente chega aqui para falar sobre as forças e cargas mecânicas aplicadas aos ossos, né? E no caso aqui, aos discos intervertebrais, tá? Se é aplicado aos ossos, a gente já viu isso na nossa primeira unidade, né? A gente precisa entender que não estamos falando apenas de um único complexo ósseo, estamos falando de 2 ossos que estão intermediados por um disco intervertebral, né? Então, significa que eu posso aplicar a carga de um osso para outro, né? De um osso para outro, e essa aplicação de carga ela vai ser transmitida de qualquer forma para os discos intervertebrais. Então, nós temos aqui as forças de tensão, né, na qual eu estou puxando os discos vertebrais, né? Estou fazendo uma tensão entre os ossos. Lembre-se, muitas vezes vocês falam tensão, tensão, tensão como se fosse força. Tensão é um tipo de força, como a compressão é um tipo de força. O cisalhamento é outro tipo de força. A torção é outro tipo de força. E temos também a compressão com tensão ou a compressão com torção. Quando eu junto compressão e tensão, ou quando eu junto compressão com torção, eu estou falando de cargas combinadas, né? Os nossos discos vertebrais, eles são desenhados para trabalhar com compressão. Então, muitas vezes, se o disco vertebral é muito novo, né, é mais fácil a gente fraturar a vértebra do que a gente detonar o disco intervertebral. No entanto, quando a gente começa a trabalhar com cisalhamento e começa a trabalhar com torção junto com compressão, a gente começa a pôr em perigo a integridade do disco vertebral, tá? Por exemplo, eu vou pegar um garrafão de água. Quando eu seguro o garrafão de água nos meus braços, eu já estou aplicando compressão nos discos. Se de repente eu estou aplicando compressão no disco e faço um movimento de rotação na coluna, eu estou aplicando torção junto com compressão. O que é que vai acontecer? Carga combinada, tá? Então, cisalhamento e carga combinada e tensão são cargas que não são boas cargas para o disco vertebral, porque eles são desenhados, são desenvolvidos para compressão, tá? Então, as outras cargas, as demais cargas, pior as cargas combinadas ou combinação de cargas, são o pior tipo de carga que a gente pode aplicar aos discos vertebrais, né? Então, alguns movimentos laborais ou movimentos do dia a dia que a gente faz, também, além de provocar alguma fratura por compressão
nas vértebras, que é o caso que está aqui, né, podem também levar a rompimento ou algum tipo de esgarçamento, né? Em inglês ele chama de tear, né? Que é rasgar, né? Então a gente pode ter esse rasgamento ele pode ser total ou pode ser parcial, como a gente viu lá nas articulações lá dos ligamentos do tornozelo, né? Então esses ligamentos também podem sofrer, tá? E também as vértebras podem sofrer dependendo da nossa postura em determinadas situações, tá? Que isso pode ocorrer na vida laboral, pode ocorrer arrumando a casa, pode transportando algum tipo de objeto, pode ocorrer durante a execução de gesto esportivo ou alguma coreografia que eu preciso usar um peso extra e fazer rotações rápidas com o tronco. Então eu posso me machucar também utilizando algumas cargas que são aplicadas não só aos discos, como também aos ligamentos e às vértebras que estão também sofrendo esse tipo de sobrecarga. Observe aqui, quando a gente faz levantamento de carga e sua relação dos discos intervertebrais. Como é que eu vou levantar uma carga? Eu tenho que levantar alguma carga priorizando o quê? Priorizando a ação de compressão das vértebras, né? Então, quando eu faço um movimento aqui, ó, né? Quando eu faço um movimento aqui um pouco mais curvado, o que é que vai acontecer? A força ela vai ser aplicada mais num sentido e em outro sentido. Então eu tenho aqui basicamente cisalhamento. Então eu tenho posições em que eu pego duas vértebras e em vez de fazer um movimento de compressão, eu estou fazendo um movimento de cisalhamento e um movimento assim, ó. Então eu tenho pressão muito aplicada num canto em relação ao outro. Então aqui as vértebras, né, elas vão estar completamente posicionadas, completamente tortas em relação um ao outro, né? No entanto, aqui, quando eu faço o levantamento disso de uma forma mais ereta, eu estou garantindo mais compressão. E isso, independente da área, eu tenho o compromisso de explicar às pessoas como levantar peso, porque isso pode ser tanto numa tarefa esportiva, laboral, ou numa coreografia, ou nos movimentos do dia a dia, né? Eu quero levantar um sofá para varrer, eu quero pegar um peso, eu quero trocar o garrafão d'água, eu quero fazer outra coisa, então eu preciso levar em consideração essas estratégias para o levantamento de algumas cargas. E transporte, muitas vezes a gente também vai fazer esse tipo de transporte, quando vai lá no mercantil ou vai a algum outro canto, a gente precisa fazer o transporte de algumas coisas, né? Então, fazendo aqui uma analogia aqui, ó, dois estilos de levantamento, a gente observa aqui essa linha amarela aqui que vai ilustrar exatamente a articulação entre L5 e S1, né? Nas duas posturas. Então temos uma postura aqui um pouco mais inclinada e temos uma postura aqui um pouco mais horizontalizada. Então é importante o que? Quando a gente vai levantar o peso ou vai aumentar a quantidade de sobrecarga na coluna, que a gente tenda ou tente manter a posição do tronco a mais ereta possível, né? Isso significa o que, pessoal? Significa que quanto mais horizontal, eu tenho aqui, ó, FC, que é a força de compressão para baixo, e tenho aqui FS, né, que aqui é shear, que é cisalhamento, tá? Então, a força de cisalhamento, ela não pode ser muito grande. A gente tem que garantir que a força de compressão ela seja uma força que seja majoritária nesse movimento. Por quê? Se eu tenho uma força de compressão e uma força de cisalhamento, eu vou ter um vetor resultante aqui, e esse vetor resultante vai tender que a minha vértebra faça rotação, né? Então toda vez que eu faço rotação é porque eu estou aplicando força fora do eixo de alguma coisa, né? Um exemplo aqui, eu pego esse post-it aqui, se eu aplicar, vou usar o post, vou usar um pendrive aqui, ó. Eu pego esse pendrive aqui. Se eu aplicar força exatamente no centro do pendrive, vou empurrar o pendrive para cima.
Se eu aplico uma força fora do eixo do pendrive, o que é que vai acontecer? Eu vou tender a fazer uma rotação. Quando eu faço essa rotação, significa que eu vou começar a desalinhar todo mundo que está em cima. E aí, pessoal, essa força de cisalhamento sendo muito grande, eu começo a pôr em risco a integridade dos discos intervertebrais. Tá? Então aqui está uma representaçãozinha de uma força de cisalhamento menor, uma força de cisalhamento um pouco maior. Tá? Isso é importantíssimo para a gente. Isso significa o quê? Quanto mais distante eu tiver do ponto de apoio elevando alguma carga, maior vai ser o torque aplicado nessa minha articulação, né? Então a gente tem, ó, digamos que eu tenho um torque aplicado aqui com um peso tal, um peso de 10 kg, né? Então eu tenho 10 kg a 10 centímetros, eu tenho 10 kg a 20 centímetros, eu tenho 10 kg a 40 centímetros, mais o peso da caixa. Então significa que quanto mais distante do ponto de apoio, mais torque eu tenho. E se eu tiver muito torque fora do eixo da articulação, eu vou tender o quê? A rotação. E essa rotação pode aumentar a força de cisalhamento. Tá? E pior ainda, né? Se eu pego essa... Imagina se eu pego essa caixa aqui, estou segurando a caixa aqui com compressão, né? Já segurando essa caixa com um determinado peso, e faço rotação, né? Aí eu estou trabalhando com compressão e torção, né? Eu estou trabalhando com carga combinada. Então é importante a gente entender isso. Ó, olha só, carga de compressão aplicada ao terceiro disco lombar em várias posições. Então deitado é o percentual da carga, tá? Quando eu estou em pé é 100% da carga, ou seja, é a minha carga do meu peso corporal, tá? Quando eu estou sentado, eu vou sentar aqui para descansar um pouco as minhas costas. Na realidade, quando eu sento, eu promovo o quê? Eu promovo uma retroversão da pelve. Essa retroversão diminui algumas curvas, a curva lombar que a gente tem, que é a escoliose. A gente diminui isso aí, tá? Então, na realidade, eu estou aumentando essa carga na lombar, tá? Quando eu estou de pé em uma posição para frente, ou seja, aumentando essa questão do cisalhamento, eu também tenho uma sobrecarga um pouquinho maior. E quando eu estou sentado numa posição ruim, é a pior posição ainda em termos de sobrecarga, né? Então, isso explica o porquê muitos professores, além de mim, nessa época de pandemia, estarmos reclamando tanto de dores, não só no quadril, como dores nas costas, apresentando e gravando aulas para os alunos de forma remota, né? Então, significa o quê? Que em um determinado movimento, o centro de gravidade do corpo, né, a aplicação daquele fio de prumo pela coluna vai acompanhar a posição do tronco, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho anteriormente, eu observo esse deslocamento do fio de prumo, posteriormente e lateral, né? Então, aqui eu estou aplicando mais cisalhamento? Sim, estou aplicando mais cisalhamento no tronco, né? Então a gente começa a perceber que essas forças elas são aplicadas não só durante a execução de determinados movimentos, mas depende também de onde que está sendo realizado o movimento. Por exemplo, aqui essa questão anterior e posterior aqui, ó, essa parte lateral aqui, a gente observa aqui, ó, por exemplo, ó, a gente tem alguma curvatura na posição de pé, ó. Os primeiros 50 graus a flexão ocorre nas vértebras lombares, elas vão se achatando, ou seja, elas vão se alinhando perfeitamente aqui. E à medida que a gente vai chegando no ponto mais abaixo, esse alinhamento aqui vai modificando essa curva natural da coluna. Essa curva aqui é uma curva natural da lombar, né? Então, aí o que acontece? Para a gente conseguir posicionar isso de uma forma mais ergonômica, quem vai fazer o trabalho exatamente é a pelve, né? A pelve vai fazendo a anteversão para poder acompanhar isso, né? Então a gente observa que existe uma combinação não só da coluna, como também uma compensação e um outro movimento também da pelve, né? Em relação
ao fêmur, né? Então a gente observa que tudo isso é combinado. Apesar da gente falar apenas das forças na coluna e falamos apenas da coluna, nós temos também a pelve, temos também o membro inferior que vai trabalhar em relação a isso. Bom, em relação às cargas, né? O que é que a gente faz? A melhor forma de transportar uma carga é uma carga que a gente tenha mais compressão e menos cisalhamento, né? Por que será que as lavadeiras aqui estão levando a carga acima da cabeça? Porque eu garanto que eu estou fazendo menos cisalhamento e mais compressão. Obviamente que a compressão ela não pode ser muito exacerbada, porque aí a gente começa a ter problemas nos discos vertebrais também por conta de compressão, tá? Então é uma coisa interessante que a gente observa que a gente deve dar certa prioridade a utilizar o carregamento de sobrecarga ou movimentos tendendo a manter a coluna mais ereta para minimizar esse cisalhamento ou cargas combinadas à coluna, tá? Então, em relação aos movimentos da coluna, a gente vai falar agora sobre os ligamentos da coluna vertebral. Esses ligamentos eles estão também para manter não só o posicionamento dessas vértebras, mas também para limitar alguns movimentos, né? Então a gente tem aqui alguns ligamentos. A gente tem o ligamento longitudinal anterior, né? O ligamento que está pela frente da vértebra aqui, ó. Ela começa desde aqui da cervical e vai até o sacro anteriormente, né? Então ele está aqui, ó, ligamento longitudinal anterior, né? Uma das principais ações desse ligamento, além da união e alinhamento, é minimizar o movimento de extensão, né? Ele limita o movimento de extensão das vértebras, tá? Então nós temos também o ligamento amarelo, né, que ele chama de Flávium ou amarelo. Nós temos aqui o ligamento longitudinal posterior, que esses dois ligamentos aqui estão por dentro do canal vertebral, tá? Temos também ainda alguns ligamentos que estão entre os processos espinhosos da vértebra e entre os processos transversos da vértebra. Mas vamos ver aqui de cada um. Então já vimos aqui o ligamento longitudinal anterior, que vai impedir a extensão. O ligamento longitudinal posterior, que é esse aqui, ó, que está por aqui nessa parte, ó, forrando por dentro e por trás aqui, ó, o disco vertebral está aqui, tá? Vai impedir o quê? Vai impedir o movimento de flexão, né? Vai impedir o movimento de flexão. O ligamento amarelo aqui, ó, ele vai forrar essa parte por dentro, né, das vértebras, tá? E esse ligamento amarelo, ele vai limitar também o movimento de flexão. Ligamento supraespinhoso é um ligamento que vai estar sempre o processo espinhal, ó. Vai estar aqui entre o processo espinhal um e o outro. Ele vai limitar principalmente o movimento de flexão também. Ele também tem aqui o ligamento nucal, que eu falei para vocês, ó, que naquele processo bífido lá das cervicais, ele se insere lá e vai até essa base do crânio posterior aqui no occipital, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui agora. Toda essa área aqui é ele, né? Ele é um septo bilaminar, né? É fibroelástico, né? Ele é intermuscular, né? Ele vai ficar entre os músculos. Se inicia na protuberância do occipital e vai até a C7, né? Então a gente tem aqui, ó, a posição dele aqui, ó. A gente consegue ver em ressonância aqui a posição dele, tá? Ele é bem se ele é fibroelástico, lembram lá que eu comentei rapidamente sobre a fascia lata? Ele é fibroelástico exatamente para manter manter essa união e minimizar também essa ação de flexão do pescoço, né, dessa área da cervical para frente. Temos aqui também ó, o ligamento interespinhal que a gente viu e os ligamentos intertransversais, ou seja, eles estão entre os processos transversos.
Os que estão entre o processo transverso, eles vão me limitar principalmente a flexão no lado oposto que ele está, né? Então, se ele está na parte da direita, né? Se ele está na parte da direita, quando eu for fazer o deslocamento para a esquerda, né? Esse deslocamento para a esquerda, ele vai limitar esse movimento, tá? E ele também vai ajudar na limitação dos movimentos de rotação do tronco, tá? Então a gente tem aqui a nossa tabelinha aqui, longitudinal anterior, longitudinal posterior, ligamento amarelo, o supraespinhal e os intertransversais, certo? E vamos começar agora aqui. Agora que vamos começar com quase 1 hora de aula, vamos começar agora falando sobre os movimentos da coluna vertebral, né? Como a gente já viu, algumas partes da coluna vertebral elas são mais móveis do que outros, mas todos têm pelo menos a mesma movimentação. O que vai diferenciar é o quê? O que vai diferenciar é nada mais, nada menos do que a amplitude desses movimentos, tá? Então, como eu falei aqui, esses movimentos são resultado de pequenos movimentos, tá? Feito aqueles canudinhos que a gente utiliza lá do sanfonado, né? Se você observar, o deslocamento entre cada um é bem discreto, mas o somatório disso é que dá toda essa amplitude de movimento, né? Então, quanto mais alto o disco, maior o seu grau de compressão e, em consequência, maior a amplitude de movimento permitida, né? A altura dos discos é um pouquinho maior na cervical, por isso explica também o porquê os discos cervicais, a parte cervical é um pouco mais móvel, né? É uma das partes que explicaria isso aí. Tem várias coisas que explicam isso. É o somatório de várias coisas. Então, a flexão lateral é limitada pela curva lombar, né? Ela é limitada na curvatura lombar pelos músculos e ligamentos intertransversais, ou seja, essa amplitude de movimento na flexão lateral ela é mais limitada na lombar, tá? Porque exatamente a gente precisa, como a gente é um local que a gente está aplicando muita carga, a gente precisa ter um movimento mais discreto, né? Então, os movimentos que nós temos aqui é o movimento de rotação, né? Rotação para a esquerda ou rotação para a direita, né? Não tem mais rotação interna e externa, rotação para a esquerda, rotação para a direita, né? Flexão e extensão e flexão lateral, né? Flexão lateral para a esquerda, flexão lateral para a direita, né? Esses são os movimentos que a coluna faz, né? Túlio, a coluna consegue fazer circundução? Sim, consegue fazer circundução, né? Então, movimentos no plano sagital, frontal e transverso, então, ou seja, faz movimento nos 3 eixos, é triaxial, tá? Então a gente faz aqui, ó, flexão de 70 a 90 graus, a extensão vai só de 20 a 30, a gente tem uma diminuição mais, né, nessa amplitude, de 20 a 35 graus de flexão lateral, tá? E rotação, a gente para a esquerda e para a direita a gente tem mais ou menos de 30 a 40 graus. São valores normativos, tá? É claro que pessoas podem ter uma maior amplitude, né? São pessoas que têm uma maior flexibilidade e podem apresentar isso, tá? Onde a gente tem mais movimento na coluna cervical, tá aí a explicação porque que a gente tem mais movimento na cervical, tá? Nós temos o movimento de bending, né, que ele chama de flexão lateral também, né? De mais ou menos somando A mais B, né, que é A mais B, mais ou menos de 150 graus. Flexão e extensão, a gente observa que a extensão tem uma amplitude muito maior do que flexão, né? E na rotação a gente tem também mais ou menos 146 graus, que é o somatório de A mais B, né? Então faltou aqui só um maisinho, vou colocar aqui um maisinho aqui, ok? Então, a curvatura torácica, ela permite um movimento mais limitado. Se a gente observar aqui nessa imagem, a gente vai ver que a gente vai ter muita extensão, nesse caso aqui, da parte cervical, da lombar também, mas em compensação na parte torácica a gente vê basicamente uma reta aqui, né? Em vez de uma curva, né?
Então, mais uma vez, a gente observa que por conta das costelas e da caixa torácica, se a gente tivesse uma curvatura muito acentuada aqui, a gente começaria a fazer um esmagamento de todos os órgãos que estão dentro da caixa torácica, o que não seria nem um pouco legal. Esse gráfico aqui é um gráfico importantíssimo, porque a gente observa aqui, por exemplo, ó, a flexão e extensão, né? Aqui em graus, né? De 0 a 20 graus, né? Flexão e extensão da cervical, na flexão lateral e na rotação, né? Então na C0, C0 que seria o occipital, e a C1 a gente tem quase 47 graus, né? Então a gente tem valores de rotação. Na questão da flexão e extensão aqui, ó, a gente tem mais movimentos na vértebra lombar, né? Maior na cervical, depois na lombar, depois na torácica para flexão e extensão. Para a flexão lateral, a gente tem pequena na lombar, um pouquinho maior na cervical, né? E menor na torácica. Então, ó, a gente observa aqui que a flexão e extensão na cervical, a flexão lateral e a rotação, elas têm as maiores amplitudes, né? Na torácica, basicamente ela está meio que travada aqui, tá vendo? Então, para flexão e extensão, ela tem só uma amplitude um pouquinho maior à medida que a gente vai chegando entre a T11, T12 e L1, né? A flexão lateral, basicamente, a gente tem os mesmos valores aproximados, né? Na rotação, olha, observa aqui, ó, à medida que a gente vai descendo, a gente observa que tem uma rotação muito pequena, né? Tem uma rotação um pouquinho maior só na S1, na L5 e S1, né? Mesmo assim, 5 graus de rotação é muito pouco, né? Então a gente tem muito pouca rotação. A gente tem rotação onde a gente precisa. E a gente tem pouca rotação e mais extensão onde a gente precisa. Então, tudo isso que eu venho falando sobre os movimentos da coluna vertebral em relação a cada posicionamento está descrito aqui. Então, a interpretação disso aqui é interessante para que vocês entendam essas diferenças na amplitude das articulações. Então, ó, amplitude de movimento individual para segmentos da coluna, né, são mostradas. A vértebra cervical pode produzir mais amplitude de movimento individual do que todos os outros segmentos, né? Então a gente observa exatamente isso. Músculos da coluna vertebral. Agora a gente vai começar a falar sobre os músculos, tá? Uma coisa importante que eu quero comentar com vocês é que os músculos, eles estão na parte anterior e eles estão na parte posterior. Estamos sempre com o ponto de apoio que vai fazer o movimento à vértebra. Então significa o quê? Que se o músculo está posteriormente à vértebra, né, ao corpo da vértebra, ele vai fazer o movimento de extensão. Se ele está anteriormente à vértebra, ele vai fazer um movimento de flexão. Se ele está posteriormente, mas em vez de em cima da vértebra, lateral à vértebra, ele vai fazer extensão e flexão lateral, né? Se ele está à frente da vértebra e não está, e além de estar à frente, está mais lateral, ele vai fazer flexão e vai fazer flexão lateral também, tá? Agora, se ele está nessa posição aqui, vindo da frente para trás ou de trás para frente, ou seja, de uma parte mais atrás para frente ou de uma parte mais da frente para trás, ele vai realizar rotação para o lado oposto, tá? Se ele está lateralmente e não faz o movimento de anterior para posterior, ele faz rotação para o mesmo lado, tá? Se vocês não entenderam, vocês vão entender mais abaixo, e essas definições são importantíssimas para a gente saber
o movimento e as ações dos músculos, ok? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Músculos do pescoço que movem o pescoço na região cervical. A gente tem a região anterior do pescoço, tem a região lateral, a pré-vertebral e posterior do pescoço, tá? Então, a gente olha aqui, ó, nessa figura, a gente tem músculos que são mais intrínsecos, músculos que são mais extrínsecos, músculos que estão lateralmente, músculos que estão mais frontal em relação ao corpo da vértebra, né? E a partir disso a gente já começa a saber quais são as ações de cada um desses músculos. Então, uma forma de vocês entenderem também é olhar aqui, a partir dessa dica que eu dei, ver esse slide aqui e observar e tentar, pela posição, saber quais seriam os movimentos que esses músculos aqui, que estão aqui, fariam. O primeiro músculo que a gente vai ver é o esternocleidomastoide, né? Ele tem esse nome porque ele sai do externo, passa pela clavícula, clido, e vai para o processo mastoide, né? Que é esse processo que tem aqui atrás da nossa orelha, tá? Então é possível palpá-lo aqui. Quando você faz força para uma determinada posição, você consegue palpá-lo e consegue vê-lo aqui, ó, né? Então, o que acontece? Como ele sai da parte anterior aqui do processo mastoide, tá? Desculpe, aqui da clavícula e do externo, e vai para o processo mastoide, que é atrás, ele é o músculo que vai fazer não só a inclinação lateral, como vai fazer também a rotação para o lado oposto. Então significa que quando eu contraio ele aqui, nessa posição, eu vou fazer a rotação para o lado oposto. Se eu fizer a contração dele do lado esquerdo, do meu lado direito, faço esse movimento aqui, contraio ele, eu vou fazer uma rotação para o lado oposto, que é para o lado esquerdo, ok? Temos mais músculos aqui, que na realidade são 3, mas a gente vai falar sobre ele como se fosse apenas um, né? Então, a gente tem o escaleno, temos o escaleno anterior, o escaleno posterior e o escaleno médio. Esse músculo ele é importantíssimo, porque ele vai sair da C3 a C6 e vai se inserir na primeira e na segunda costela. É um músculo importantíssimo, principalmente na inspiração, né? Músculos que ajudam também na inspiração, né? Essa parte da inspiração profunda, né? Eu faço a elevação da costela. Quando eu faço a elevação da costela, eu aumento o volume da caixa torácica, e o aumento do volume da caixa torácica faz com que o ar saia de fora para dentro com mais facilidade, juntamente, obviamente, com o músculo lá principal da respiração, que é o diafragma, ok? Então, o escaleno, apesar dele ser um músculo que trabalha na respiração, como ele está lateralmente aqui a vértebra, né, que é o ponto de apoio do pescoço, ele vai fazer o que? Inclinação lateral. Então, todos os 3 escalenos, o escaleno anterior, o escaleno médio e o escaleno posterior, todos os 3 vão fazer o mesmo movimento. O escaleno anterior vai para a primeira costela, o médio também vai para a primeira costela e o posterior vai para a segunda costela, ok? Tranquilo, né? Vamos seguindo. Um outro músculo da região pré-vertebral do pescoço, a gente tem o longo do pescoço, que na realidade é esse músculo aqui, ó. Tá? Ele está bem colado ao corpo da vértebra, né? O que ele vai fazer? Se ele está anteriormente, ele vai fazer flexão e vai fazer também inclinação lateral do pescoço. Indo para a região posterior do pescoço, nós vamos visitar alguns músculos, né? Então vamos visitar o primeiro, é o esplênio da cabeça, né? É um músculo que vai sair aqui da C7, né? E vai até a C7, desculpe, vai para o processo espinhoso da vértebra C7 e vai até algumas
as primeiras vértebras torácicas. Então ele vai se posicionar aqui e vai exatamente para o osso temporal, vai para o processo mastoide também, junto lá com o esternocleidomastoide. Só que é o seguinte, como ele está posterior e o processo mastoide também é posterior, ele vai fazer apenas a parte de extensão, inclinação lateral e rotação para o mesmo lado, porque o músculo que vai estar na posição direita, quando ele contrair, ele vai fazer rotação para a direita. Ok? Temos também aqui o esplênio, tivemos o esplênio da cabeça e agora temos o esplênio do pescoço, né? Que vai fazer a mesma função, tá? Fazer a mesma função. Semiespinhal da cabeça, ele está entre a espinha da vértebra e os processos transversos, né? Então, o que acontece? Ele vai realizar, além da extensão da cabeça, vai fazer também a lateralização e rotação para o mesmo lado, quando tem uma contração unilateral, né? Porque se tanto da direita como da esquerda contraírem em conjunto, ele vai fazer apenas a extensão. Se contrair apenas um, de forma unilateral, ele vai fazer a rotação para o mesmo lado. Né? E aqui temos nosso gráfico com os movimentos, né? Rotação para o mesmo lado, rotação para o lado oposto, né? Longo do pescoço, semiespinhal e dorsal longo, escaleno, anterior, médio e posterior, né? Tem a mesma ação. E vamos agora para os músculos do tronco, né? Os músculos do tronco eles têm algumas camadas, né? Então a gente tem uma camada mais superficial, né? Alguns livros de cinesiologia vão falar de músculos do tronco, vão falar do grande dorsal, vão falar do trapézio, vão falar de alguns músculos, mas esses músculos a gente já comentou sobre principalmente movimentos do braço e movimentos da escápula. Então a gente vai esquecer um pouco desses músculos, vamos falar dos músculos que estão exatamente na coluna e movendo apenas a coluna vertebral, tá? Então, o primeiro músculo que a gente vê é o dorsal longo, né? Então ele está nessa parte dorsal inteira, é um músculo muito grande, né? Então, pela posição dele a gente já observa, né, que como ele está posteriormente, ele vai fazer a extensão, e como ele está um pouco fora ele vai se deslocando um pouco para fora do processo espinhoso das vértebras, ele vai fazendo lateralização, tá? Tudo, ele pode fazer rotação para o mesmo lado? Também pode fazer rotação para o mesmo lado, ok? Outro músculo iliocostal também tem a mesma função, né? Todos esses músculos, pessoal, esses músculos estão trabalhando o tempo todo a partir do momento que a gente está numa postura ereta, tá? Função, aqui a gente observa aqui, ó, extensão e lateralização, ó, né? Vai das costelas e vai até o sacro, tá? Músculo sacroespinhal, né? É um outro músculo, né, que é composto por várias faces, né? Então ele também vai fazer um movimento de extensão e lateralização, tá? O movimento dos músculos é um pouco mais fácil. Se você consegue lembrar da posição dele em relação ao tronco, você consegue facilmente achar essa função e esse movimento dele. Vamos falar agora da camada profunda. Esses músculos são músculos que são mais profundos, tá? E que estão mais próximos às vértebras, tá? Então, a gente começa a falar sobre o multifídos ou multífidos, né? São músculos que vão sair do processo espinhoso da vértebra para o processo transverso de uma vértebra depois, né? Então, observe aqui que eles pulam uma vértebra, né? Então, estou aqui no processo espinhoso dessa vértebra, torácica aqui no caso, pela posição, né? Ele pula essa vértebra aqui e vai para o processo transverso da outra. Ou seja, ele vai sair de um ponto
mais posterior para um ponto mais anterior. Então, é um músculo que vai fazer rotação para o lado oposto, tá? Então ele vai fazer a rotação para o lado oposto, né? Estão aqui mais intrínsecos aqui no tronco. Outro músculo chamado intertransverso, ele está entre os processos transversos, ó. Então, como ele está entre os processos transversos, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer basicamente a lateralização. Não vai fazer extensão porque ele não está entre os processos espinhosos, e sim entre os processos transversos. Músculos interespinhais, esses estão entre as espinhas, né? Então eles vão estar ligando um processo espinhoso ao outro. Então a ação dele basicamente vai ser apenas de extensão e nada mais, né? Esses músculos aqui, pessoal, mais internos que eu comentei, são músculos importantíssimos não só para atletas, como para bailarinos e para pessoas idosas, né? São os músculos mais intrínsecos e esses músculos fazem parte de um grupo de músculos chamado core, né? C-O-R-E, músculos do núcleo. Então, esses músculos são importantíssimos para uma estabilidade, para uma melhoria dessa estabilidade executando alguns movimentos. E por que não dizer para a plasticidade do movimento, né? Então você tem um tronco, um tórax bem estabilizado, com esses músculos fortalecidos, minimizam os torques aplicados à coluna, porque os músculos também agem como uma forma de compensar esses torques aplicados à coluna, e também melhoram bastante o rendimento e, por que não, também a beleza da execução de alguns gestos no balé, por exemplo. Tem várias posturas do balé que solicita que você fique numa determinada posição com o tronco bem ereto para executar alguns movimentos. Passamos agora a falar sobre os músculos anteriores do tronco. Se eles estão anteriores, a gente já sabe basicamente o que é que eles vão realizar no tronco, né? Temos apenas algumas peculiaridades aqui. Então, reto abdominal. Reto abdominal é um músculo que vai sair lá do processo xifoide, lá e de alguns pontos das costelas flutuantes aqui, né? Desculpa, das costelas que vão dar articulação, né? Vou refazer o que eu disse agora. Ele vai sair do processo xifoide e também de alguns pontos das cartilagens que fazem ligação direta e indireta com as costelas, tá certo? Agora ficou mais bonitinho. Sai do externo e costelas e vai para o pubis, o osso pubiano. Função dele, aproximar o processo xifoide do pubis. Então, para ele aproximar o processo xifoide do pubis, ele não aproxima assim, em linha reta, né, com dois segmentos. Ele faz um movimento que a gente chama de movimento em C, né? Então a ação dele basicamente é uma ação de flexão, mas em C, né? Os americanos chamam de crunch, né? O movimento em C. Então, deixa eu adiantar aqui mais o próximo músculo. Músculo oblíquo externo. Observem que o oblíquo externo ele está saindo lá próximo ao finalzinho do serrátil anterior, né, que a gente viu lá no membro superior. Começa o oblíquo externo e ele vem fazendo um movimento e vai até o pubis. Então ele sai da parte lateral, que é mais posterior, e vai para a parte mais anterior. Logo, além de fazer flexão e lateralização, ele também vai fazer rotação para o lado oposto, né? Então aquele movimento de flexão do tronco que a gente vai e faz a rotação, a gente está fazendo esse movimento com o músculo oblíquo externo. O músculo oblíquo interno, ele vai sair dessa fáscia lombar lá atrás, né? Vai para toda a crista ilíaca e vai também para o ligamento inguinal, né? Que é essa parte aqui que tem um ligamento entre a espinha ilíaca anterior superior e o pubis, né?
que é que ele vai fazer? Vai fazer flexão, lateralização e rotação para o mesmo lado do tronco, tá? Um outro músculo que a gente chama de músculo transverso. Esse músculo ele faz apenas uma coisa: constrição do abdômen, tá? Ele forra, ele está mais profundo, ele forra todo o abdômen, né? Importantíssimo no movimento quando a gente vai levantar algum peso, contrair o abdômen, né? Porque a gente aumenta essa força intra-abdominal e vai meio que empurrando, né? Empurrando no sentido figurativo, gerando uma força nas vértebras, minimizando essa ação de cisalhamento, tá? Além de dar uma estabilidade muito grande durante a execução de alguns movimentos mais balísticos ou movimentos com grandes amplitudes. O nosso último músculo aqui, né, é o músculo quadrado lombar. O quadrado lombar ele está por todos os processos transversos e vai até a última costela. A ação dele, lateralização. Se você está na academia e está fazendo aquele movimento para cima, dizendo que é por a musculatura do lombar, você está um pouco equivocado, né? Porque a ação dele, basicamente, vai ser só de lateralização. A extensão, a gente tem todos os outros músculos que estão fazendo esse movimento de extensão, tá? Então aqui a gente tem um resuminho de quem é quem, ó, né? Então tem aqui o oblíquo externo, tem aqui o oblíquo interno, né? Tem aqui o transverso do abdômen, que está mais profundo do que todo mundo, né? Tem o reto femoral, o reto femoral não, desculpa, o reto abdominal, né? O reto abdominal e o músculo quadrado lombar, ok? Aqui a gente tem, ó, algumas ações desses músculos, né? Interessante a gente entender um pouco cada um deles. E aqui a gente tem aqui a ação e movimento de cada um. Não vou me prender nisso aqui porque eu vou mandar esses slides para vocês e vocês vão acompanhar depois junto com a aula, né? Para a gente encerrar um pouco essa disciplina, a gente vai falar um pouco sobre os desvios e lesões da coluna. A gente não vai entrar em muitos detalhes em relação a isso, mas só para a gente identificar e entender um pouco sobre isso, né? Então, os desvios são a hipercifose, hiperlordose e escoliose, porque cifose e lordose nós temos, são desvios normais na coluna, né? Então temos a coluna normal com hiperlordose e com hipercifose, né? Então a gente tem aqui essas diferenças, tá? A escoliose tem a origem grega, significa curvatura, definida como desvio lateral no plano frontal do corpo, tá? E com um ângulo de maior que 10 graus, né? Então é possível a gente identificar a escoliose, né? Tem alguns testes que a gente já vê aqui, né? São testes que a gente observa se a curvatura está normal ou se a pessoa tem essa rotação também nessa parte, né? Então essa escoliose normalmente é possível que algumas pessoas tenham uma escoliose não tão desenvolvidas e pessoas que tenham escoliose um pouco mais agravadas, né? Com mais de 10 graus desse ângulo aí lateral, né? A hipercifose, né? Ela é um aumento pronunciado na concavidade das vértebras torácicas, né? Ela causa normalmente a redução dessa mobilidade, tá? Retrai toda essa cadeia anterior, né? Diminuindo essa expansividade torácica, né? Então a gente observa aqui uma curva acentuada, né? Que a gente tem a torácica número 8, né? A gente tem uma concavidade um pouco maior em relação a isso. Isso é bastante comum, pessoal, principalmente nos idosos, né? Essas deformidade, ela é independente do aspecto físico, ela é igual em todos os tipos de escoliose, elas podem ter prognósticos diferentes, né?
Então, pode ocorrer por uma questão de postura incorreta na coluna, né, e deixando esse ombro projetado. Veja só, as posturas erradas, elas podem levar a um aumento dessa curva, né? Mas não é uma coisa que diz, olha, eu estou com a postura errada aqui agora, né? Estou aqui com a postura errada, estou inclinado para frente, estou aqui no celular, né? E isso aqui vai levar a uma cifose exacerbada, né? A gente tem que começar a pensar que quantas horas a gente precisaria estar no celular ou estar nessa posição errada para que isso, durante quanto tempo levasse a isso, né? Mas essas posturas, essa má postura ela também influencia, não é uma causa determinante, né? Um condicionamento físico insuficiente, ou seja, alguns músculos mais atrofiados na cadeia posterior, né? Então, alguma permissibilidade articular e muscular também pode levar isso para isso, né? E também a gente tem a osteoporose senil, né? A própria osteoporose lá leva a uma curvatura também da coluna, né? A gente já viu isso lá quando a gente falou sobre osteoporose, quando a gente falou sobre a cinesiologia dos ossos. E uma coisa importante também, por exemplo, aqui na cervical, apesar da cervical a gente ter uma lordose cervical, né? A gente pode começar a ter alguns problemas, principalmente à medida que a gente vai flexionando o pescoço, né? Para você ter ideia, a quantidade de peso que é aplicado nas cervicais nessa posição de compressão é de 5 kg. À medida que a gente vai modificando a posição de 0 a 60 graus, a gente pode aumentar essa sobrecarga de compressão nos discos vertebrais da cervical muito maior. E lembrem-se que os discos cervicais eles não são desenvolvidos para suportar tanta sobrecarga, né? Então muitas pessoas têm cervicalgias e alguns problemas no pescoço por conta da postura, que é uma nova postura, que é a postura do celular, né? Falando aqui agora da da lordose, né? Hiperlordose, né? Que é aumento anormal dessa curva lombar, né? Ou cervical também eu já comentei, né? Levando a situação da lordose lombar ou cervical, os músculos abdominais mais fracos, um abdômen mais protuberante são os fatores de risco, né? São alguns fatores de risco maiores, né? Então a gente também tem aqui alguns ângulos, né? O ângulo aqui mais ou menos da L1 para S1, né? Também eles podem fazer isso por ressonância, e um determinado ângulo aqui vai dizer se essa lordose é maior ou menor, tá? Durante alguns exercícios, por exemplo, como o agachamento, essa lordose ela é retificada, né? A gente sai de lordose podendo chegar até a uma cifose lombar. Um dos fatores, o fator de risco, né, é principalmente o que? Deformidade genética, má postura também, a gravidez promove também uma modificação, porque o aumento da barriga da grávida para frente faz com que haja uma necessidade de aumentar essa lordose, a gravidez, né, e também a gravidez por chope, que a gente fala, tá? E a fraqueza de determinados grupos musculares, tanto posterior como anterior, né? Tanto posterior como anterior. E também pode ocorrer uma coisa chamada espondilolistese, né? Essa espondilolistese é quando a gente tem um escorregamento entre uma vértebra, né? Uma vértebra vai e escorrega para frente em relação à outra. Isso normalmente traz um problema muito sério e quase sempre vem em conjunto com muita dor, tá? E por falar em dor, vamos falar aqui, desse processo da hérnia de disco, né? A gente tem aqui uma animação que mostra sobre esse processo, né? Eu aplico muita compressão e esse conteúdo pode extravasar e começar a incomodar alguma coisa lá nas raízes nervosas, né? Normalmente isso pode acontecer não só por atividade física, pode acontecer também por conta de envelhecimento, né? Os discos vertebrais eles vão diminuindo o seu tamanho, vão diminuindo a sua função,
à medida que a gente vai envelhecendo também, né? Normalmente pode ocorrer essa hérnia por conta de excesso de compressão e excesso de cargas combinadas, né? Compressão com torção pode levar a isso, né? Mais uma vez tem essa preocupação de manter a posição da coluna mais ereta possível quando fizer esse movimento. E normalmente esse tipo de enfermidade pode ser tratado de forma profilática, né? Profilática, né? Que é com remédio, anti-inflamatório, tudo isso, mas em alguns casos mais graves é necessário intervenção cirúrgica, né? Eu já vi pessoas aí que são muito fortes, têm muita força muscular, e vi essas pessoas chorando parecendo uma criança de 3 anos de idade, de tanta dor que sente com essa questão da coluna, essa hérnia de disco aqui na coluna. Ok? Bom, pessoal, com isso a gente termina o nosso conteúdo, tá? A gente termina o nosso conteúdo. E vamos aguardar aí para a nossa última avaliação. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.